Boa noite! Delícia, hein? Adoro as quintas-feiras porque podemos estar aqui, hein? Com um tema incrível esta semana, neurose de classe. Estou super animada para falar sobre esse tema com vocês, principalmente aí numa semana aí do dia 25, né? Boa noite, né? Você que está chegando agora, vai deixando depois as suas perguntas, suas percepções, as suas dúvidas, que nós vamos conversar bastante, viu? Boa noite, Fabi. Bem-vinda. Então, hoje, quinta-feira, dia 27 de julho, a gente vai encerrar a última live do mês de julho. Pretendemos continuar aí em agosto, tá bom? Sempre eu trazendo temas para ampliar a percepção de vocês, o conhecimento e promover mais oportunidade, né, de cuidarmos das pessoas se tratarem, se cuidarem. Então, o que é realmente neurose de classe? E esta semana eu fiz aí umas perguntinhas capciosas e tal, para saber se você sabe o que é neurose de classe. E habitualmente as pessoas associam neurose de classe somente à questão financeira, só a dinheiro, mas é algo muito amplo. E na medida que formos conversando, também vou estar contando um case de uma paciente, uma cliente minha, afrodescendente, então a gente vai trazer esse tema também para nós. Por que acontece a neurose de classe? Por uma lealdade inconsciente, por lealdades ocultas, por coisas que a gente nem sabe, mas nós estamos lá, muitas vezes em boicotes absurdos, fracassando, tendo inúmeras dificuldades. Para quê? De uma forma inconsciente, nós vamos permanecer lá na nossa família de origem, no nosso clã, vivendo as mesmas histórias, as mesmas agruras, as mesmas dificuldades. Então, eu falo sempre assim, que precisa ter uma permissão interna, curada, organizada, para que a gente pare de repetir a lealdade que traz padrões adoecidos, lealdades ocultas negativas, e que a gente possa caminhar com capacidades e talentos que vêm aí da nossa ancestralidade. Oi, Ju, boa noite. Então, hoje eu quero muito trazer esse tema para vocês. Vamos falar por que acontece essas subidas e descidas aí na nossa vida. E aí a gente vive a tal da síndrome da impostora, dos boicotes, e nós nem sabemos que pode ser que estejamos presos a uma grande neurose de classe social. Então, explicando para vocês de cara assim, o que é neurose? Conflito, é confusão, é problema, oi lá. Neurose é sempre uma grande confusão, um grande conflito. Hoje a gente vai falar o que é essa neurose de classe, que provavelmente todos nós vivemos ou já passamos, já elaboramos isso, ou alguém da nossa família vive, ou o nosso paciente, ou o nosso cliente vive sem nem saber que tem esse termo, né? Que foi cunhado aí por um francês, Dr. Goulejat, um grande estudioso aí da psique humana. Então, trazendo para vocês assim, vamos falar para quem quer essa live hoje. Eu gosto sempre de falar para fazer a nossa provocação inicial, para você que tem interesse em conhecer mais sobre seres humanos. Para você que se vocês não estiverem ouvindo aí, vocês me dão um toque. Agora que eu lembrei, sempre eu pergunto, mas eu acredito que sim, né? Porque tá vindo uns coraçõezinhos aí. Para você que tem alguém pedindo para participar, depois eu chamo, tá? Mas vamos continuar. Então a live para quem que é? Para você que gosta de aprender sobre seres humanos, para você que é terapeuta, que é psicólogo, que é médico, que é cuidador, para você que tem família, que cuida de alguém, né? Então essa live é para você que tem interesse em entender e compreender os reveses da sua vida. Obrigada, viu? Sarinha, obrigada por você falar. Então essa live, assim, eu sempre abro temas que tanto eles vão ampliando a nossa consciência para percebermos padrões e confusões que vivemos, percebermos na nossa família, percebermos nos nossos parentes, filhos, parcerias e tal, mas principalmente para você que é cuidador, né, de pessoas, para você que se interessa em cuidar de pessoas e quer ampliar o seu leque aí de conhecimento. Então, para você que quer até descobrir
se está presa em alguma neurose de classe. E para quem não era esta live, para quem não é hoje essa live, para você que acha que tudo isso é uma bobagem, então nem perde seu tempo, né? Para você que não acredita em psicologia e acha que isso é coisa para conversa para boi dormir, para você que tem uma visão religiosa diante da vida, assim, acha que isso é religião e psicologia não é religião, né? Ser humano, ele é composto de várias frentes, né? Para você que acha que a vida tá ok e que não quer remexer em nenhum baú porque você acredita que a vida tá boa e que você não quer mexer. E para você que tá com a vida desgramada e bem bagunçada, mas também tem o medo absurdo de mexer em coisas antigas, porque a proposição do meu trabalho é sempre ir lá na nossa família de origem e buscar as informações lá. Então, se você não topa isso, então não fica na live não perde sua noite. E também a gente continua na amizade, tá? Então, para que a nossa live seja produtiva, eu sempre trago um case, eu não identifico quem é a pessoa, e você pode tranquilamente se identificar com as histórias que eu trago. Por quê? Porque nós somos uma grande rede de seres humanos, né? Então eu gosto muito dessa proposição de contar um case, de trabalhar com grupos, que as pessoas vão ouvir nas outras histórias e vão se identificando, e isso cria uma rede de conhecimento, de identificação, de vamos aprendendo muito com as histórias das outras pessoas. Muitas vezes a gente se emociona num filme, numa série, num teatro, com uma música e a gente nem tem nada a ver com aquela história, né? Mas por que nos emocionamos? Porque somos da feitura do outro, nós somos misturados a uma grande rede humana, né? Eu creio profundamente nisso e trabalho com isso aí a minha vida toda. Então, eu trouxe um case hoje, uma aguinha. E durante a contação do case, se você tiver alguma dúvida, anota aí, marca aí no seu bloco para depois eu te orientar, né? Porque o meu trabalho é sempre assim, é ampliar as dúvidas de vocês para eu ir orientando, né? Algumas pessoas ficam tímidas aí, me escrevem no privado, mas vamos criar coragem, vamos perguntar aqui, porque a sua pergunta pode ser a dúvida também de uma outra pessoa, a sua dúvida, né? Então eu gosto de contar para todo mundo. Mas o case que eu trago hoje, de uma mulher, né? Para variar, eu sempre trago... Não é que eu não atendo homens não, viu, meninas? Mas nosso universo grande, né? E como essa semana foi a semana, dia 25 de julho, se você não tem essa informação, eu quero te dar agora para você ficar todos os anos ligadas. Dia 25 de julho é o dia da mulher negra, caribenha, né? Que passaram por vários reveses na vida e tal, ou seja, é o dia dos afrodescendentes e eu me identifico e sou afrodescendente, que papai era preto, né? Meu pai negro, meus cabelinhos aí que não negam, né? Então, até para homenagear essas mulheres que somos nós, né? Com a nossa descendência, eu trouxe um case de uma paciente minha afrodescendente. Se você não sabe o que é afrodescendente, é quando você tem algum parente que veio da África, né? Um parente negro, preto, mesmo que seja na ancestralidade lá para trás, nós fazemos parte desse grande universo. E é muito difícil nós brasileiros não sermos esse povo miscigenado aí, né? Mas essa paciente, ela me procurou, uma mulher com 43 anos, 42, quase fazendo 43, com uma filha ia fazer 5 anos a filhinha dela, uma profissional, ela estava divorciada lá de um casamento, mas tinha uma parceria lá com o ex-marido, na lida com a filha e tal, mas morava ela e a filha, e ela é uma profissional assim, que foi à luta, né? Ela se formou em publicidade e propaganda. Bom, mas eu já conto aí a trajetória profissional dela. Vamos lá contar um pouco da vida pessoal. Ela é a 4ª filha de 5 crianças, né, lá da família dela, com um pai porteiro de um bingo na cidade, uma cidadezinha pequenininha. A vida toda ele ficou ali em portarias, quando não é no bingo é no clube e tal,
analfabeto, afrodescendente o pai. A mãe, semi-analfabeta, porque a mãe estudou um pouquinho, a mãe cozinheira de casa de família, mas já estava há muitos anos numa mesma família lá e tal, então tinha uma garantia ali do trabalho, mas sempre um trabalho mais simples, né? Então, uma família muito humilde, e ela, a quarta filha, tendo 2 mulheres e mais um irmão antes dela, ela a quarta filha, e a quinta criança desta família, uma irmã prima, né? Na verdade, uma sobrinha da mãe do Nordeste, que a mãe pegou para criar. Então, 5 filhos naquela família, e os irmãos, né? Um irmão só e as irmãs não estudaram muito, né? As irmãs chegaram até a 5ª série, que ela me contou. Este irmão chegou até a 8ª série em escolas públicas, e essa irmã mais nova estava ali meio enroscada, não tinha estudado muito também. E eles sempre tiveram, os irmãos, subempregos, né? Muita dificuldade financeira, família muito humilde, muito pobre. Os pais ainda moravam de aluguel, não tinham conseguido, porque estavam ali na lida da vida, né? Então, os pais afrodescendentes, os irmãos e ela também. Mas ela, desde pequenininha, 9, 10 anos, ela já fazia um bico aqui, um bico ali, uma lojinha aqui, uma lojinha ali, e ela vai estudando, ela se forma no colegial da escola pública e já está trabalhando em escritório, procurando lá e tal, e daí ela trabalha, e aos 20 anos ela entra numa faculdade particular, porque ela já tinha um ganho seguro no escritório lá que ela trabalhava, e ela se interessou muito pela área de publicidade, propaganda, marketing, porque ela trabalhava no escritório assim como funcionária. E então ela estuda lá os 4 anos da faculdade particular, trabalhando, ajudando os pais em casa, e todo mundo ajudava um tantinho daqui. Ela também tinha um gasto grande, né? E quando ela tem, acho que uns 25, ela já estava formada, ela conhece esse rapaz que se torna marido dela. Ela conhece esse rapaz lá também, da mesma área dela, de publicidade. Eles casam, vão morar juntos também, ainda de aluguel. E tem a filha, mas o casamento não deu certo, tinha bastante violência doméstica. E olha que interessante, ela casa com um rapaz que não é afrodescendente. Só para você já ir vendo o ambiente aí. Mais uma moça aguerrida, muito trabalhadeira, tal, e muito talentosa, bastante inteligente e bastante devotada para ter a carreira dela, sempre ajudando lá a família na medida que ela podia, e vai criando a filha, contando com a ajuda da mãe dela. Quando ela precisava, a menininha ficava lá na mãe e tal. Ela se separa, mora num apartamento próximo lá do trabalho dela, ainda não dela, mas tentando lá. Bom, ela se destaca, gente, ela faz MBA na área bem de publicidade e vai trabalhar num grande escritório. E sempre assim, muito talentosa, muito estudiosa e muito assim, a predileta da liderança, porque ela era uma mente muito criativa, trabalhando muito. Neste período, quando ela passa a ganhar, prestem atenção, hein? Só um minutinho. Quando ela passa a ganhar um pouco mais, ao invés de ela se preocupar em ter um imóvel para ela, para a filha, ela já estava separada, não. Ela monta uma loja lá no bairro Simples dos Pais, monta uma loja dessas de R$1,99, sabe? Que sempre teve por aí, né? Ainda existe. Naquela época ela monta e coloca as 2 irmãs para trabalhar. E não era sociedade não, tá? Porque ela montou com as reservas que ela tinha, as irmãs trabalhavam, as irmãs tocavam, já que elas também não quiseram estudar. Era uma forma também dela ter as funcionárias, tudo bonitinho, registrado. Só que ela já galgando um cargo de executiva, as irmãs não tinham muita cabeça, não estudaram quase e tal, ela não tinha esse tempo, porque ela tinha filha, ela tinha um trabalho, ela viajava a trabalho, já sempre com campanhas grandes, né? Vocês sabem que o pessoal de publicidade às vezes vira à noite e tal. Quando ela se dá conta, a loja estava falida e devendo os tubos.
Então ali já teve assim uma primeira derrocada grave, porque ela ficou com o nome sujo. Realmente ela tinha entregue ali para as irmãs. Isso gerou uma discussão, briga, aquele quebra-pau, rompimento familiar, mas todo mundo precisava de todo mundo e continuou todo mundo ali naquele bololô. Ela fechou, pagou lá tudo que tinha que pagar, se endividou e continuou trabalhando num grande escritório. Até que, por ela ser muito estudiosa, estava sempre antenada, sempre fazendo cursos, um colega sugere que eles abram uma empresa juntos, um outro escritório lá de publicidade, porque eles tinham uma clientela boa, mas ela não fez nada errado, ela avisou a liderança dela, o chefe, eles apoiaram, eles abriram um escritório com uma outra carteira diferente, então ela não virou concorrente ali, o sócio do chefe maior lá, mas eles até trocavam clientela e o escritório estava indo super bem. Então ela tinha se recuperado, ela já tinha comprado um carrinho para ela poder ir trabalhar e estava lá naquela lida, certo? E senta que lá vem a história, gente. Passado 1 ano e meio, quero contar todos os detalhes para vocês entenderem. Vão entender hoje de uma vez por todas o que é neurose de classe, hein? Passa 1 ano e pouco, o escritório indo de vento e popa tal, ela sofre um golpe do colega sócio, ex-colega, ex-sócio, né, depois. Ela sofre um golpe financeiro lá dele, de um cliente, quando ela se dá conta, porque ela cuidava da parte mais da criatividade, ele que cuidava das finanças, sei que bom em suma, ela levou um tombo, perdeu o dinheiro, perdeu toda a clientela, perdeu, e voltou para casa dos pais, porque ela não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, o condomínio, nada, gente. Ela até morava num outro bairro, não elitizado, mas diante dos pais que moravam na periferia. Então ela teve que arrumar mala, vendeu mobília a preço de banana, tal, voltou para casa da família. Passou por um período assim meio deprimida, tal. E uma coisa que eu quero contar pra vocês, sempre que ela tava com algum dinheiro, ela ia fazer terapia. Tá? Sempre fazendo uma terapia aqui, outra ali. E daí ela me conta que ela tinha uma oscilação muitas vezes de humor, assim, a hora assim tava super esfuziante, alegre porque tava dando certo, daqui a pouco ela caía numa depressão. Ela não identificava assim, uns sentimentos de culpa, de menos-valia, outra hora era um orgulho, uma vaidade, sabe? Uma vida muito confusa e ela ia lá na terapia, tal. Então, quando ela me procura, gente, senta que ela vê a história, né? Eu adoro essas histórias pra gente chegar. Quando ela me procura, ela já tinha se recuperado dessa última passada de perna desse sócio e tinha decidido que ela não ia trabalhar mais para FDP nenhum, que ela não ia montar mais com ninguém, nada, e monta um pequenino escritório para ela. No lugar. Ela pega logo uma carteira boa, né? Porque ela era muito requisitada no mercado, entendam isso. Então ela logo monta lá uma salinha para ela, sem sociedade, nem com família, nem com ninguém, se muda com a filha para um outro apartamento, tal, e vai tocando a vida. Então, quando ela me procura, ela fala para mim, não, Rafa, eu devo ser amaldiçoada, eu devo estar com encosto, com alguma coisa, porque estava tudo caminhando, em 8 meses eu consegui colocar meu escritório ok, clientela ok e tal, mas eu tô vendo assim que eu perdi o maior cliente, porque ela acabou ficando na mão de um grande cliente, ela perdeu aquela carteira, estava em vias de queda total. Ela falou assim, vai ser a 3ª ou 4ª vez que eu entro numa coisa de falência? Não, isso deve ser macumba, olho gordo, qualquer coisa que fizeram pra mim. Então eu resolvi te procurar, porque me indicaram, porque alguém me falou que... Você já parou pra pensar que pode ser alguma coisa com a tua família? Ela chegou até a pensar que ela não era filha, que ela era adotiva, ou que a família tinha amaldiçoado ela, ou que alguém tinha feito uma macumba pra ela na família, alguma magia e tal. Estava assim, completamente desestruturada e com sentimento, gente, assim, de zero, assim, de não valer nada. E é nesse período que ela me procura. Então, quando eu ouço, prestem atenção, que eu sou técnica nisso, né?
Quando eu ouço uma história dessa, uma dinâmica dessa que a pessoa vai me contando, eu já vou desconfiando, por ela ser afrodescendente, que ela estava carregando alguma maldição, a gente usa esse termo, tá? Mítica, não é maldição religiosa, não. Um mito da pobreza, um mito da escravidão, um mito do abuso, o mito do assassinato, o mito das prisões, né? Por quê? Sou técnica nisso e tudo que a nossa ancestralidade viveu está derramado no nosso DNA, né? Você que me conhece sabe que eu estou sempre trazendo exemplos concretos que vão confirmando essa questão do DNA. Então, quando ela me contou essa história, eu falei, não. Se não tinha nada, podia ser até que tivesse uma magia lá, mas o meu trabalho não é desmanchar magia, é olhar para as histórias do ramo familiar, porque quando a gente vai coletando tudo e tecnicamente a gente percebe que não é nada do aqui e agora, é algo muito mítico, um mito familiar, da desgraceira, da pobreza, de tudo. E quando eu comento isso com ela, eu acredito que seja isso, vamos pesquisar, ela falou, o que é isso? Nunca nenhum lugar falou isso pra mim, Rafa. Essa coisa mítica do afrodescendente e tal, será? Falei, bom, eu tô pegando o termo que você me trouxe maldição, eu posso pensar numa maldição mítica. Que é repetir adoecidamente histórias antigas. Então, vou utilizar as ferramentas, né, que eu utilizo no meu trabalho. Então logo eu fiz ela fazer o desenho do genograma, que é a árvore nossa genealógica, é uma árvore intuitiva. Você pede para a pessoa assim, desenha aí a família para mim que eu quero saber como é que é. Então a pessoa desenha do jeito que ela sente, que ela vê a família ali, sem símbolo, sem nada, depois para eu poder fazer a medição. Então eu apliquei o genograma nela e o genograma faz parte de um grande mapeamento, que é uma ferramenta também que eu desenvolvi, que chama mapeamento sistêmico emocional, onde a gente vai fazer uma grande e profunda pesquisa nos ramos da árvore genealógica, só que a gente vai pesquisar as histórias, tudo aquilo que a pessoa puder trazer para mim de informação. Então é uma profunda pesquisa e fomos olhando toda a trajetória do materno, toda a trajetória do paterno, de onde que eles vieram, quem eram os descendentes, que histórias eles viveram, e fomos ali. Por quê? Qual é a proposição, gente, desse trabalho? Essa pesquisa é para ir clareando a sua consciência. Você vai clareando e percebendo as histórias do seu clã. E quando nós vamos falar de maldição mítica, e principalmente dentro do afrodescendente, é algo muito, muito, muito interno, escondido, guardado, escamoteado, porque a gente está na sobrevivência, nós precisamos sobreviver, a gente precisa ir para o mundo. Então, como é que pode, e é legal falar disso para vocês, né? Como é que pode numa família, todo mundo tá com a vida lá meio quebrada, ela sai pro mundo para fazer uma vida diferente, vai trabalhar, mas ela tá sempre ali por perto da família, né? Ela continuou apoiando. Uma pessoa só fica nesse sobe e desce, então há algo muito profundo e que habitualmente as pessoas não pesquisam isto. Mas quem é afrodescendente e mesmo de outras raças, de outras culturas, o trabalho transgeracional é obrigado a gente fazer essa pesquisa, porque é por aí que os nós estão. Então, quando nós vamos fazendo essa pesquisa, ela vai tomando consciência, é assim que o nosso paciente, o nosso cliente vai vivendo. Dói pra caramba muitas vezes, mas dói e cura, né? Porque vai ampliando. Então, nós fomos descobrindo muitas histórias do sistema dela, do lado do pai, do lado da mãe, de usos, de abusos, de violência, de estupro, de aprisionamento, de escravidão. Antigas, muito antigas, porque a gente está aqui num tempo linear, no tempo presente, e é estimulado que a gente esqueça, né? Eu tenho que viver só o aqui e agora. Não, a gente está prisioneiro das histórias antigas, né? Então, quando nós vamos fazendo esse trabalho, vai ficando claríssimo para ela. Daí também vai acontecendo uma grande confusão, porque afinal de contas, qual é o meu lugar?
Qual é o meu lugar? Tem cordões, e eu sempre explico isso para vocês, que nos puxam de volta. Então, só para eu fechar esse ciclo dela, nós fizemos profundos trabalhos para ir desmanchando tudo isso, até com várias outras ferramentas que eu utilizo, ali tomando consciência, aprendendo, e depois a gente vai fazendo análise das coisas todas que nós descobrimos e vamos para o caminho da cura simbólica, né? Para que ela ocupasse o lugar de carregar o mítico, né? Essa questão mítica, carregar a herança mítica positiva, porque da escravidão vem força, vem vigoridade, vem religiosidade, vem religião, vem como que a gente fala? Vem a questão do alimento, e toda a cultura, né? Então a gente vai trabalhar para trazer isso que existe dentro da natureza humana e dentro de todos aqueles que viveram antes, né? Então a gente sai da maldição mítica para a herança mítica positiva. Não é negar de onde a gente veio, é clarear para poder se curar, né? Então a gente fez um trabalho muito profundo com ela, um trabalho bem bonito, e quando eu digo que foi em alguns tempos difíceis, porque não é tão simples assim você ir lá e subir um outro degrau, né? Você também é estigmatizada pela própria família, ali para aquele clã fechado. Então ela recebia também, porque já tinha tido umas brigas lá com as irmãs, recebia, falava que ela era metida, que ela era snob, que ela era tudo, né? Menos aquela que estava lá ajudando. Então ela teve vários momentos de humor deprimido, de subidas e descidas, de vontade de desistir de tudo, porque o medo avassalador que está na nossa alma, de não ter um lugar, de não pertencer, de ficar solto no mundo. Se eu perco a minha família de origem, se eu perco o meu clã, para onde é que eu vou? E mesmo que a gente diga assim, Deus me livre, que eu não quero fazer parte daquele clã desgraçado, isso é tudo bobagem, porque a nossa alma faz parte, né? Então a gente foi acompanhando, por isso que eu falo, é um trabalho muito bonito e muito curador, e a pessoa tem que estar disponível de querer realmente essa cura, né? De querer visitar o seu passado para se organizar. Então a gente conquistou esse espaço de ela realmente querer se modificar e modificar a trajetória dela para ficar apenas com a força. Deu tudo bem, a empresa, esse escritório dela caminha positivamente, isso já se passou um tempo. Ela ampliou até lá o lugar que ela tinha no escritório, contratou pessoas, teve um faturamento muito legal, que ela comprou um pequenino apartamento para ela e para a filha, e está já, né, um tempo aí, no movimento para comprar uma casa para os pais. Uma casa, eles não querem sair do bairro deles e tal. Eu falei que ela tinha que respeitar as escolhas, né? As pessoas escolhem. Então ela mesmo que eles querem viver. E ela tá nesse movimento agora, viu, gente? Bem bonito, e isso para mim é muito importante, né? Porque eu acompanho essas histórias. Então é isso, deu tudo bem, não é nada de magia, é simplesmente vida real. Então, trazendo um pouco para vocês agora, o que é neurose de classe. Eu acho que com esse exemplo aí, deu para vocês entenderem um pouco, né? Claro que aqui é um espaço muito curto para a gente entrar em muitas informações, mas eu gosto de trazer sempre uma coisa prática para depois a gente trazer o conceito. Então, neurose de classe é tudo aquilo que eu carrego quando eu já saí daquele lugar. Pode ter sido uma mudança pequenina, mas eu já estou distanciado daquele lugar que eu nasci. Eu já mudei de cidade, eu já mudei de bairro, ou eu já estou no outro país, mas sempre acontece algo que eu quebro, que eu perco, ou eu sinto. Então a gente fala que na neurose de classe a gente pratica sem saber. Boicote, a gente se boicota. A gente se envolve com relações tóxicas.
Nós temos uma queda financeira muitas vezes, nós temos internalizado inconsciente um sentimento de culpa, e a neurose de classe não é só para o afrodescendente, é para nós humanos, humanoides, né, que eu brinco. É sempre quando a minha vida tem tudo para estar aqui, ó, em equilíbrio, tem uma quebra. Tem uma quebra, eu não consigo mudar e permanecer. Eu até mudo, eu subo no degrau, eu vou para uma outra classe social, mas eu volta e meia, eu perco tudo quando eu vejo, eu tô ali, ó, no limite do limite do limite. Então isso é neurose. E é neurose porque neurose é sempre que é conflito, que é problema, tá? Então é importante a gente falar isso, porque por mais que a gente diga, hoje mesmo ouvi isso de uma aluna minha, eu jurei que ia fazer diferente, Rafa, da minha mãe, porque né, tive vários problemas e tal, e agora tô percebendo que eu só mudei, eu fui para uma polaridade contrária, faço o oposto que meus pais faziam e eu faço com meu filho, só que aí eu estraguei outro processo, porque neguei aquilo lá. Então assim, não adianta a gente fugir. Eu sempre falo assim para as pessoas, você pode modificar o seu destino não tem que ser uma destinação e acabou, mas você só modifica quando você visita e aprende sobre. Como é que eu sei, Rafa, que eu tô numa neurose de classe? Eu olhar para o tempo presente agora, o que é que tá na minha vida, que fica nesse loop, nesse sobe e desce, nesse vai e não vai, tá? Deixa eu pegar minha cola aqui para saber se eu fico falando, né? Tá, então, ó, eu falei da maldição mítica, né? Então, o ideal é que a gente descubra, já vou ler de vocês, tá? Aquilo que está emperrado. Será que eu estou numa maldição, carregando o mito da pobreza, da desgraceira familiar? Ou o ideal é que eu fique com uma missão, uma herança positiva. A gente fala a missão mítica positiva, né? Então, espera aí, deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. Oi, Ju! Boa noite, amiga, linda. Saudade. Sarinha, verdade, tudo que você está falando é verdade. Sinto que sou essa pessoa às vezes. Tenho certeza que você está se auto-observando, né? Carmelita. Oi, Fátima. Tchela, Sônia, Fábia. Mais coisas aí que vocês querem me contar? Alguém tem uma grande história para me contar? Ou pode ser uma pequena história, tô aqui brincando, né? Aproveitem de mim. Oi, Lair. Fabi, psicóloga. Bom, isso é um trecho do que eu tô sempre trazendo aí para vocês. Me falem uma coisa, escrevam aí. Vocês acham que isso é algo muito novo para vocês? Ou é só o termo que é novo? É algo muito estranho quando a gente fala de neurose? Alguém nunca tinha ouvido falar? Alguém já ouviu falar? Escreve aí, Ju. Por quê? Vou falando aqui, tá? Mas vocês podem ir escrevendo aí, que eu adoro. Nós vamos dando nome aos bois, né? Eu sempre brinco, né? A gente vai trazendo, conceituando, nomeando, para que as pessoas olhem com seriedade para as histórias, né? Para que a gente saia, uma coisa muito legal que eu sempre provoco vocês, para que a gente saia desse vitimismo, sabe? Ó vida, ó dor, ó azar. Foi desse jeito com meus pais, eu nasci assim, eu morri assim, né? A gente brinca, José, que a gente carrega a síndrome da Gabriela, né? Não é nada disso. E uma das coisas que eu sempre vou ensinando para vocês, inclusive dentro desse termo de neurose de classe, é reverenciar os nossos ancestrais. Obrigada, viu, José Laurentino? Reverenciar os nossos ancestrais não é ficar fazendo uma oração, não, tá, gente? Agora eu preciso perdoar meus ancestrais. Não é isso. A grande reverência é eu poder me separar daquilo que é padrão negativo, daquilo que é adoecido, porque nenhum ancestral, viu, gente, no planeta quer que eu me dê mal, que eu fique com uma desgraceira de vida. Então, a maior reverência que a gente pode ter em relação à nossa família, primeiro é aceitar que a gente veio dela. Pegar, né, que tem um monte de capacidade que eu acho que foi o livro que me ensinou e não é não, tá lá no meu DNA, eu só atualizo.
Então, a grande reverência que nós podemos fazer para os ancestrais é modificar esse destino agora nosso, com respeito, reverência, cura daquilo que eles não conseguiram realizar, né? Então, ó, deixa eu ler aqui. Sarinha, já vou falar, sou estudante de psicologia, bem-vinda, mas sempre quando abordamos de formas claras e diferentes, aprendemos novos horizontes sobre a neurose. Porém, o que você está falando é verdade difícil romper. Sim, Sara. Por quê, Sarinha? Nós ficamos nesse vitimismo que você escreveu aí. Primeiro porque eu sempre falo assim que se separar da neurose de classe, das lealdades ocultas, dos padrões adoecidos, passa por um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, para que eu tenha coragem de parar de terceirizar. Eu brinco muito, eu falo, para de ficar terceirizando seus problemas. Por quê? Enquanto eu tô lá no vitimismo, viu, Sara? Muito bom você falar isso. Ou terceirizando, nada vai se resolver e não tem ninguém que vai vir pegar na minha mão para falar, resolve. O caminho de volta lá para nossa ancestralidade é para resolver essas histórias, esses dramas, né? Então, ó, esse case que eu trouxe dessa paciente minha, nós trabalhamos muito, aí tem vários trabalhos simbólicos que nós fazemos, e aí eu ensinei ela a fazer uma carta de alforria. Durante o processo, no trabalho, fazia sentido e tal, porque eu estou presa no drama, porque eu estou, no caso do afrodescendente, a gente não recebeu a carta de alforria. No símbolo disso, olhem para o simbólico disto. Então, um dos trabalhos que a gente faz com ela eu fiz, né? Durante o processo, é chegar nesse ponto curador, ao ponto de eu me alforriar, de eu me liberar, de eu me libertar. E aí, Sara, para você e para todos, o vitimismo e você que está estudando psicologia vai aprender, né? O vitimismo é um mecanismo de defesa, assim que a gente chama na psicologia, você vai estudar bastante isso. E o mecanismo de defesa, ele me aprisiona. O mecanismo de defesa, ele serve para me salvar do despenhadeiro. O medo é um mecanismo, pode ser um mecanismo de defesa para me salvar e não para me aprisionar, né? Então, nós passamos uma vida terceirizando. Aí surgiram aí o trabalho sistêmico, as pessoas começaram a projetar nas constelações, né? Eu sou sempre aquela que estou brigando com isso, porque constelar é você ir lá em busca e pegar o seu destino para você, é isso. Não é nada dessas invenções que estão falando aí, né? O trabalho transgeracional é fazer esse caminho, voltando lá para casa da nossa família ancestral. Então, neurose de classe é um nome assim que foi cunhado aí por esse francês, esse doutor, para que a gente vá aprender o que é classe social. Se eu venho de uma classe social menor, olha que lá na Índia ainda tem as classes lá, né? Na África também tem. Se eu nasci numa família pobre, e eu... é porque eu sou mais inteligente, é porque eu sou isso. Então a gente fala assim que até se tornar orgulhosa e petulante pode ser um caminho curador, se for organizado isso, ou pode ser destruidor. Porque eu saio lá de nariz empinado, eu posso e ninguém pôde, e pode ter certeza que você vai voltar a bater com a cara no chão. O ideal é que a gente tenha um impulso, então é nesse sentido que eu estou usando o termo de a gente ter uma empáfia, de a gente ter um orgulho, uma vaidade, mas beirando o terreno do equilíbrio. E é muito difícil, porque o que o ser humano mais faz é se perder, né? Então a gente fala assim que ganhar uma força, uma vigoridade para fazer diferente, né? E olha aqui, ó. É da Sara que eu li, né? E poder fazer diferente e depois perceber que se eu faço diferente, se eu sou a única pessoa que eu estudei e tal, em que isso me diferencia? E por que é que eu passo um tempo, daqui a pouco eu tô caída? Porque é muito forte, existe um campo de energia inconsciente
violento, que a gente chama de cordões invisíveis, que nos levam de volta para casa dos pais para viver aquela desgraceira, aquela vida difícil. Por quê? Porque a ancestralidade é demoníaca? Não, é porque a gente está com um monte de coisa para resolver, tá? Oi, Dani Padilha, prazer, viu? Não lembro, pelo menos, se eu te conheço, mas a gente está se conhecendo. Entenderam? Então, a neurose de classe, ela beira um adoecimento absurdo, quase uma psicose. Por isso que a gente chama de neurótico, conflituoso. Aquilo vira um drama que eu não consigo sair mais do lugar. É, né, Ju? A Julieta falando aí, ó, muitas vezes eu sou vitimista, né? Bem legal, viu, Ju? Por que e para que te serve o vitimismo? O que você está ganhando com isso? Ganhos secundários. Ah, eu ganho atenção, eu ganho um brinde, eu ganho isso, eu ganho... Entendeu? O vitimismo pode fazer as pessoas se aproximarem de mim e me dar o que eu estou precisando, mas isso é passageiro, tá? Porque na hora que o negócio embola, o vitimista, ele é um controlador, ele é um danificador de si mesmo e do outro, né? É melhor que a gente aprenda a atrair as pessoas de uma forma mais positiva. Por quê? Bem legal isso que a Julieta falou. Habitualmente nós já somos herdeiros das coisas dos nossos pais, avós, bisavó, tataravó. Quando a gente está nesse tempo presente, a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente está construindo para a nossa descendência. Então tem até uma frase que eu trouxe aqui, que esses dias eu falei, eu vou levar essa frase aqui para a live, que eu achei ela muito legal e muito diferente. Vocês já ouviram falar filho, não sei o que lá, filho pobre, pai rico? Então a frase é assim, pai rico, filho nobre e neto pobre. É diferente dessa que fala aí, pai rico, filho rico. Não, pai rico, trabalha que nem um desgramado lá para dar tudo para a família. Aí ele cria, vamos pensando aí na nossa atualidade, os filhos da nobreza, né? Quem vai usufruir daquilo que o pai rico, que o pai muitas vezes veio do humilde e conquistou, ele ampliou o que ele ganhou lá da família, ele vira os nobres, que ficam lá tudo comendo uvas e, né? Esses nobres vão gastar toda a fortuna e o neto vai ser pobre. Entenderam? Que isso é uma neurose de classe. Sabiam disso? Também é. A neurose de classe não é só a gente herdar as desgraceiras, mas um pai rico que não ensina o trabalho, o valor, o equilíbrio. Olha só, né? A nossa descendência, ele tá o quê? Alejando aquele filho para que gaste tudo que ele amealhou e daí a descendência desse filho não vai ter nada. Então, Sarinha, ó, como reverter esses tópicos em terapia? Porque às vezes o outro busca a cura e não se permite a cura. Ai, Sarinha, você tá aí na psicologia, né? Eu só tô 40 anos fazendo isso, viu? Como é que se resolve? Eu vou responder para você e para todos que estão aí, que já me acompanham, você vai me acompanhando aí. Olhando para as histórias reais, como elas são. Então, eu trabalho com a psicologia sistêmica e sou junguiana também, sempre nós não olhamos mais aquele teu cliente, aquele teu paciente sozinho, ele é um mundo, ele é o todo. Todo mundo que chega na terapia, chega carregando os pais, carregando os avós, carregando os bisavós, herança dentro do DNA. Uma das coisas, né, eu dei aula muitos anos na universidade, na pós-graduação, eu sempre falei para as minhas alunas, você sabia que o seu aluno, quantos alunos você tem na sala mesmo? Hoje não tem aluna minha aí, sempre tem nas lives. 40, Rafa, ou 30, ou 20, sei lá. Sabia que os 40 você tem no mínimo uns 100 e tanto? Por aluno. Porque cada aluno vem da árvore genealógica do pai e da mãe. Já vem de 2. Fora os penduricalhos, fora os irmãos aqui na linha, né, no tempo presente. Então, o ser humano ele é um universo de pessoas. Nós somos recheados das memórias do nosso clã. Então, viu, Sarinha, te respondendo, a cura não é ali, ó, na hora que a pessoa está na sua frente, ela é anterior, ó, é lá para trás. Precisa olhar para o todo.
Preciso olhar para a família, preciso olhar para os ambientes, de onde é que essa pessoa veio. Também por aquilo que a Julieta acabou de falar. Você recebe uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, não precisa ser na terapia, a pessoa só se vitimiza. Então, ela está falando sobre quem, além dela? De que toxicidade ela veio, qual foi o ambiente familiar, quais foram os dramas que a família viveu, por que ela está lá só no vitimismo? Porque o trabalho nosso terapêutico não é de julgamento, né? É de acolhimento, a gente precisa acolher. E uma das coisas que eu quero deixar para vocês forte na live de hoje, a minha palavra-chave é: vamos acolher a nossa família, vamos pesquisar a nossa neurose de classe, não vamos negar. Bom, então agora eu quero falar uma coisa para vocês. No dia... Bom, esse que eu tô falando hoje é só um briefzinho aqui, porque não dá tempo, né, gente? No dia 15 de agosto, eu estou abrindo, já tem inscrições abertas aí, uma terapia class, tá? Vai ser uma terça-feira, para ninguém ter desculpa de que é sábado também, né? Sábado a gente descansa. Terça-feira, às 8 da noite, eu abro uma terapia class falando como ou por que você carrega os padrões, histórias da sua família, né? Como é que você se liberta, como é que você se cura das histórias que você carrega. É tudo isso que a gente vai falar no dia 15. Mas você precisa se inscrever, tem um link aí na minha bio, que cai lá no formulário, você preenche, depois a gente faz contato com você. Se você já é da casa, que está sempre aí me acompanhando, a gente usa um único formulário para vários trabalhos que eu realizo. Então, se você já preencheu, aguarde que logo a gente vai colocar você no grupo VIP. Eu também deixo um único grupo VIP, vou atualizando lá para as pessoas que se interessam pelos temas, né? Então, no grupo VIP vão ter as orientações para depois vocês receberem um link de acesso é um espaço importante para você trazer as suas dúvidas, e eu vou estar explicando vários temas que compõem, são esses temas das lives que eu estou fazendo agora em julho, que compõem a nossa trajetória, a nossa história, né? Então, olhar para as histórias familiares para nos libertarmos, para nos curarmos no tempo presente. Essa é a minha programação para vocês. Então, no dia 15, tá? Se inscrevam aí e vamos transformar as nossas histórias, né? Porque, agora minha provocação final, habitualmente nós estamos fazendo parte, assim, de tribos, defendendo uma bandeira, brigando, saindo na rua, batendo panela, Eu sou uma pessoa da democracia, hein? Sou favorável à democracia. Mas eu, com os meus 40 anos de prática clínica, já vi muita coisa de a gente estar aí, ó, querendo resolver os vitimados do mundo, as torturas do mundo lá fora, e a gente não olha para a nossa história interna. Viu, Ju? Então, o vitimismo, para você, para a Sarinha, o vitimismo muitas vezes é uma forma de eu esconder as minhas histórias que eu preciso resolver, tá? Eu sou muito favorável ao trabalho voluntário, a gente aprender sobre uma determinada causa, a gente ir em defesa da natureza, das crianças, a gente ir em defesa dos aprisionamentos, né? Eu sou muito favorável porque eu acho que é isso mesmo, o ser humano precisa de ajuda. E quanto mais pessoas puderem se mobilizar para as tribos positivas, ótimo. O que eu sempre vou puxar a orelha de vocês, e a sua história está como mesmo? Como é que você está vivendo os seus dramas pessoais? Porque lá fora pode ser um escape para eu olhar para as minhas histórias, né? Quantas pessoas a gente sabe assim, a pessoa teve uma doença super grave, era uma pessoa que fazia tudo para todo mundo, mas a pessoa não cuidou dela. E eu sempre vou trazer para vocês o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que foi uma grande mulher, uma mulher muito doadora, uma religiosa importante, que cuidou da pobreza do mundo, que alimentou muitas pessoas, que arregimentou muito dinheiro, né, dos países, dos presidentes e tudo mais. E ela morreu toda encurvadinha, a Madre Teresa, com dores horrorosas, não sei se vocês sabem, porque ela tinha a história do voto de pobreza, né?
ela dormia numa esteirinha, assim, um pedaço de pano. No país frio, no país quente, no mato, onde desce para ela dormir, porque ela estava sempre envolvida nos trabalhos, e não cuidou da saúde dela. Eu tô questionando isto, né? Ninguém precisa ser Madre Teresa de Calcutá. Ela fez a trajetória dela no planeta, no mundo, religiosa, mas a gente não precisa carregar esse mito de Madre Teresa. Nem lá eu nasci assim da Gabriela, síndrome de Gabriela. Sabe assim, porque quando a gente está carregando aquele mito, a gente fica prisioneiro. O mito é para me libertar. O mito tem que ser missão, né? Mito é isso, né? Quando eu tô prisioneiro fazendo exatamente, indo de volta para as mesmas histórias. E a gente não tá no planeta para isso não, viu, gente? Vocês sempre vão me ver eu empurrando vocês para se libertar. Então, gente, ó, eu agradeço, adoro estar aqui com todos vocês. A live vai ficar salva. Compartilhe, envia para as pessoas, chama as pessoas para assistirem, divulguem, conversem sobre isso. Me façam perguntas no privado, que eu sei que tem um povo aqui que fica meio tímido, não quis fazer pergunta agora, me escreve no Instagram, me escreve aí no privado, né, que eu sempre respondo vocês. Peçam temas, né? E eu estou bem feliz de estar encerrando julho com 4 grandes temas que eu trouxe para vocês, principalmente porque eu vou estar sempre conclamando terapeutas, psicólogos, viu, Sarinha? Médicos de todas as linhas, coach, profissional de desenvolvimento humano, consteladores, terapeutas da medicina, pessoas que cuidam de pessoas. Vamos aprofundar esse conhecimento, vamos estudar. Eu quero muito continuar formando, instruindo e para que mais terapeutas como eu possam fazer esse trabalho tão profundo de ir em busca das histórias, né? Das histórias da família. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo enorme para vocês. Obrigada. Semana que vem é agosto, né? Mas eu estarei na primeira quinta-feira de agosto aqui com vocês. Novos temas a gente tem aí. E aproveitem as lives que eu fiz, elas estão aí no Instagram, elas estão lá no meu canal do YouTube, elas estão recortadas lá no TikTok. Vão me seguindo aí, vão pegando todo o conteúdo aí que eu preparo para vocês. Tá bom? Beijo grande, viu? Obrigada, boa noite e vamos transformar o planeta, o mundo e as nossas... Vamos começar pela nossa história, pelo menos, tá? Beijo grande para vocês, boa noite.